Abra sua Bíblia, por gentileza, em Gênesis capítulo 21. Vamos falar sobre o nascimento de Isaac, a promessa de Deus à família de Abraão. Gênesis capítulo 21, primeiro livro da Bíblia. Nós vamos ler o verso 1 e o verso de número 2. Diz assim a palavra do nosso Deus. E o Senhor visitou a Sara como tinha dito, e fez o Senhor a Sara como tinha prometido. E concebeu Sara e deu a Abraão um filho na sua velhice, ao tempo determinado que Deus lhe tinha falado. Que Deus nos ajude sempre a compreender a sua perfeita, poderosa palavra. Vamos orar. Obrigado, Deus, por mais um dia, Senhor. Obrigado, Pai, pela alegria de poder estar na casa do Senhor. Talvez alguns aqui enfrentaram lutas, ó Deus, para chegar até aqui. Lutas essas que o inimigo, ó Pai, planta todos os dias. Mas venceram e estão na casa do Senhor. Nos ajude, ó Deus, a entender o motivo do qual estamos aqui, a quem nós estamos adorando, e rogamos nas tuas infinitas misericórdias que o Senhor venha mais uma vez falar com cada um de nós. Usa-me, Deus, como instrumento, para assim, ó Deus, transmitir o teu recado. Eu te oro no nome e no poder do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Podeis sentar. Bom, ontem, meia-noite, começamos as inscrições das conferências de setembro. Nos últimos anos, a gente abre sempre no mês de junho, 2 meses aí para as pessoas se inscreverem. Mas, se chegar ao número de 160, o programa fecha antes. Então, são 160 pessoas que nós temos trabalhado, que nós recebemos naquele dia, pessoas de fora, tá? As aqui de perto, eles vêm, mas as de fora a gente fornece tanto a hospedagem quanto a alimentação. Então alerta aí os seus parentes, amigos de fora aí, aqueles que vêm, até, acho que agora são 49, 2 dias, não terminou ainda o dia, tem 49 inscritos já. Então só tem 110, 111 vagas aí, das 160, tá bom? Então alerte aí, pedir à secretária que inscrevam os palestrantes. Talvez Mateus já tinha entrado em contato com eles hoje, então Mateus tem os dados aí, se eles vêm com a esposa ou não. Mateus pode entrar em contato hoje para verificar a passagem e a vinda deles. Também perguntar se viriam com as esposas ou não, então você já tem os dados deles, inscrevam os palestrantes aí para nós, as secretárias, e todos estejam em oração, tá bom? Oração pelas atividades, oração pelo irmão Ramon, que está aí na coordenação, oração pelos palestrantes, grande responsabilidade cada um tem. É a mensagem de Deus, é a palavra de Deus, então não podemos nunca brincar. Então ore por eles, que venhamos ter um grande desafio missionário. E que um número grande de missionários possa estar conosco. Estamos aí desafiando e convidando todos eles que nós participamos para estar aqui conosco nessas conferências de setembro. Esteja orando, se preparando também é o maior evento que a Igreja de Salem tem no ano. São vários, mas este é o maior, tá bom? Quinta-feira, irmãos, feriado, então nós temos trabalho aí na construção. Então, quinta-feira é semana 3 dias a mais em força total, e quinta, sábado e domingo. Se não chover, dá para rebocar o lado de fora. Se chover, dá para rebocar o lado de dentro. Não tem problema. Trabalho não falta. Então, se chover, lado de dentro. Se não chover, rebocar o lado de fora, que é mais arriscado, é mais tenso, tudo. Mas é preciso fazer. Então, ora aí pelos irmãos que estão empenhados nesse trabalho. Que Deus abençoe os nossos irmãos, renove as forças. Estão cansados, eu sei disso.
mas que Deus possa renovar a força, que eu sei que a recompensa Deus dará a cada um. Fomos a Pojuca, irmão, sábado à tarde, lá no Pastor Orlando e Irmã Márcia, graças a Deus, trabalho de Pojuca, trabalho que o pastor Orlando tem realizado ali, filha da nossa igreja, responsabilidade nossa, e graças a Deus. O pastor Orlando está ensinando no seminário, ele veio ontem à tarde, e ensinou ontem, ensina hoje, vai terminar a matéria hoje, e ele volta para Pojuca, eu creio que ele vai voltar hoje à noite. Ele volta hoje à noite, Márcia? Vai voltar hoje à noite, ainda oremos pela viagem do pastor Orlando. Ele tem um evento quinta-feira lá, o Encontro de Famílias com a congregação. Então ele quer estar lá amanhã já para estar ajudando na organização. Imagina a correria. Deus abençoe. Esses dias que esteve aqui conosco, essas 3 semanas aí, ajudou bastante aí, consertou bastante coisa aí que precisava e Deus seja louvado pela vida do pastor Orlando, pelo trabalho lá em Pojuca. E o grupo que foi conosco aí é o evento de missões, né? O grupo de missões, mais Bom Jacó e Molinda. Bom Jacó está se recuperando da cirurgia. Então, Molinda também não foi, nem Jacó, nem Olinda. Mas foram outros grupos de outros irmãos que foram conosco lá. Passamos lá o sábado e o domingo com os irmãos, foi muito bom. Rever a irmã Nieta, que tem muitos anos, ela olhou para a irmã Oderice, foi ele que me batizou. Mas ele era novinho naquela época, a irmã, ele tá velho. Ela, não, ele não tá velho não, ele não tá velho não. Mas ele era novinho naquela época, aí, quase 20 anos atrás, 20 anos atrás, mas graças a Deus. E ela está lá firme, servindo ao Senhor. Sobe uma ladeirazinha para vir para a congregação, para pegar a Kombi, viu? Uma ladeirazinha que poucos jovens e adolescentes teriam coragem de subir. E ela sobe junto com a irmã Maria, aí pega a Kombi uns 15 quilômetros para chegar na congregação ainda. Bom pedaço de estrada de chão, só vê raposa, preá pulando na frente e esses bichinhos aí. Não tem uma lâmpada sequer na estrada, mas ela está lá firme, servindo ao Senhor também. E a Kombi ainda não chegou, hora aí para que a Kombi que eles adquiriram possa chegar o mais rápido possível para servir. Estão usando a Kombizinha, mas a Kombizinha velha está aposentando. Esses dias usaram daqui da igreja, mas a Kombizinha está quase aposentando. Então, olha aí pela... Eles já compraram, só estão aguardando o irmão Nelson terminar. Vou mandar uma mensagem para o Nelson essa semana, dar uma apressadinha nele, para que a Kombi possa chegar e os irmãos darem sequência a esse trabalho. Tá bom, irmãos, entramos no mês de junho, devemos pregar outras mensagens, devemos pular um pouquinho sobre família, mas vou pregar a última aqui ainda falando da família de Abraão. Nós mostramos a genealogia lá de Noé, depois nós mostramos a de Abraão, temos aproximadamente 2.000 anos, então cai por terra essa história de 6 bilhões, trilhões, sei lá quantos, quinquilhões de anos eles querem fazer que a Terra tem, então cai por terra. O humano, ele tem hoje em torno de 6.000 anos. Com os 4 do Velho Testamento, os 2 do Novo Testamento, o ser humano tem em torno de 2.000 anos. Então não há prova nenhuma científica que o homem tenha milhões e bilhões de anos. Não tem. Então o ser humano tem em torno de 6.000 anos, tá bom? E aí vem a história de Abraão. Abraão é o pai, o patriarca ali da nação de Israel. Só que Deus fez uma promessa a Abraão. Ele tinha 75 anos, você terá um filho. E ele, mais a esposa lá, erraram, ele se deitou com Agar, e ele teve um filho com Agar, com a serva, chamado Ismael. E aí deu aquela confusão, aquela briga que nós vimos na última mensagem. Saiu da vontade de Deus, não dá mais certo. Fugiu da vontade de Deus, não tem mais como ajustar. Deixa eu tomar uma água. Essa gripezinha continua rondando e a garganta continua ruinzinha. Acho que dá para pregar. E aqui nós encontramos, irmãos, o Senhor visitou a Sara como tinha dito, e fez o Senhor a Sara como tinha prometido. E concebeu Sara e deu a Abraão um filho na sua velhice, ao tempo determinado que Deus lhe tinha falado.
Irmãos, aprendam com a palavra de Deus o tempo determinado por Deus. Há um tempo determinado por Deus. Nós determinamos muitas vezes algumas coisas em muito tempo. Eu havia determinado que íamos rebocar em janeiro. Deus não deixou. Agora, em finalzinho de abril para maio, Deus autorizou. E estamos aí perto de terminar, viu? E o acordo não era... Sempre Deus manda benção a mais, né? O acordo não era rebocar a parte de dentro lá em cima, que é muita coisa, viu? Mas aí choveu, começamos a rebocar a parte de dentro. E agora, irmãos, para não sujar tudo de novo, quando for lavar agora no mês de julho e agosto, para não sujar tudo de novo com terra, nós vamos rebocar tudo. Além de rebocar tudo, nós vamos bater o contrapiso lá no último andar. Dar logo o contrapiso. Deixar prontinho lá, para não ter mais que mexer. Quando for mexer com massa, é pouca massa depois. Nós já vamos fazer logo tudo de vez. Então, vá orando. Deus supriu nesses 2 meses, irmãos, as nossas despesas. Deus, como sempre, na sua fidelidade, na fidelidade dos irmãos, para com as suas ofertas, Deus supriu. Nós fizemos o pedido das janelas, não acertei ainda a forma de pagamento. Cristiano é o único fornecedor, desde quando começamos aqui no templo, todos eles querem receber antes. Cristiano era o único que terminava o serviço e anota, ficava um mês e não vinha receber, e ficava o único. Nunca vi outro fornecedor igual o Cristiano. Então ele já fez o pedido, mas nós não pagamos nada ainda. Estamos tentando ajustar com ele, pagar diretamente a fábrica do vidro, dividindo em 3 vezes sem juros. Então, juntar todas as ofertas que nós temos para as janelas e tentar dividir em 3 vezes aí, talvez agora em junho, talvez não, tem que ser agora em junho, julho e agosto. Então, continue orando, que Deus venha nos abençoar para conseguirmos pagar também as janelas. E todo o restante da mão de obra que temos aí, da areia e do cimento, dos outros materiais que nós estamos usando, que Deus possa nos abençoar, que a gente possa conseguir muito além daquele que era o objetivo. Há um tempo, irmãos, determinado por Deus em tudo na sua vida, nas suas decisões. Só vai dar certo quando for no tempo determinado por Deus. Mas, pastor, deu certo. Pode parecer que deu certo. Abraão teve um filho com Agar, a pedido da própria esposa. Parecia que tinha dado certo, mas não deu certo. Não deu nada certo, que até hoje, 2026, existe uma guerra, uma rivalidade por causa de Israel, os filhos de Abraão, com Isaac, os filhos de Abraão, que é Israel com Isaac, os filhos de Israel com Isaac, o filho de Abraão, e Ismael, os árabes, filhos de Abraão. Até hoje tem uma guerra. Aqueles árabes todos ali são descendentes de Ismael. Até hoje, para ver que não deu certo. E nós vamos ver no texto de hoje que ainda não deu certo também. Nasceu Isaac, os problemas continuaram. O tempo determinado por Deus, irmãos, pode parecer que está certo, mas não é. Agora, quando você vê histórias, irmãos, igual Paulo, quando você vê histórias, lá o pastor Orlando citou lá na conferência, o pastor Gerson Rocha. Irmãos, quando eu cheguei na Bahia, eu não gostava de Gerson Rocha porque eu vi os outros pastores falando mal de Gerson Rocha. Eu estava sem gostar de Gerson por ver os pastores falando mal de Gerson. Aí eu conheci Gerson Rocha, lá no Paraná, pregando. E eu falei, de onde é esse velhinho? Lá da Bahia, lá de sua Bahia. Eu falei, não é não, que eu não conheço ele lá. É de lá. Aí eu vim conhecer a Igreja de Conquista, conheci Gerson Rocha. Aí eu entendi, irmãos, por que os pastores falavam mal de Gerson Rocha. Porque Gerson Rocha, irmãos, seguia a verdade. Gerson Rocha seguia a Bíblia. Gerson Rocha amava missões. Gerson Rocha, irmãos, construiu com a igreja o maior templo da América naquele tempo. Condições bem menores. Pela fé. Muitos aqui já leram o livro Romance de uma Construção. Os crentes são meio preguiçosos para ler. Mas se puder ler esse livro, não vende não.
Também acho que nem na igreja tem mais para comprar lá. Mas muitos irmãos têm esse livrinho aí, O Romance de uma Construção. E também leio outro livro, Deus Meu Pai, de Gerson Rocha. Então, irmãos, quando alguém anda na verdade, os outros vão falar mal dele. Agora, irmãos, onde foram parar aqueles que falavam mal de Gerson Rocha? Primeira Igreja de Conquista está lá. Bem. E eu pergunto, irmãos, onde estão aqueles que há quase 30 anos eu cheguei aqui na Bahia, onde é que eles foram parar? Paripe fechou as portas. Não tem mais igreja nenhuma. Dos outros pastores, só tem o pastor Milton no ministério. E não falava mal de Gerson Rocha. Sempre apoiou o trabalho de conquista. Nunca falou mal de Gerson Rocha. E os outros? Onde é que foram parar, irmãos? E as outras igrejas que falavam mal? Foram parar onde? Igrejas batistas. Não estamos falando de denominações diferentes, não. Estamos falando das igrejas batistas. As igrejas batistas bíblicas. Foram parar onde? Por isso, irmãos, eu não ligo quando falam mal de mim. Eu fico feliz. Opa, estou incomodando. Estou incomodando. E sei que estou no caminho da verdade. Quando deixarem de falar mal de mim, eu estou no caminho errado. E o pastor Orlando falou de Gerson Rocha, e quando eu peguei a palavra, antes de pregar, eu falei 5 a 10 minutos, como eu conheci o que aconteceu com Gerson Rocha. Até a morte dele foi algo que glorificou a Deus. Até no leito de morte, ali chegando no leito de dor, chegando no momento, na hora da partida, ele ainda glorificou a Deus. E eu não vou deixar de falar nunca de Gerson. Que o povo goste ou não, porque não vão gostar. Por quê? Porque ele era sério com as coisas de Deus. Preguei em um congresso e, pastor, você não vai pregar mais. Eu falei, por quê? O que eu errei? Falou que você usou a ilustração que Gerson usava no final. Eu falei, se é por isso, então que não me convide nunca mais. Não estou preocupado com isso. Há um tempo, irmãos, determinado por Deus. Eu contei lá, quando estava no início da construção da primeira igreja, é grande lá. Quando estava no início da construção, o pastor tinha umas famílias erradas na igreja, o pastor chamou, não quiseram, foram disciplinados, excluídos da igreja. E eram famílias poderosas na igreja, famílias que mandavam, que dominavam. Isso não pode acontecer nunca, irmãos, na obra de Deus, com as coisas de Deus. Em nenhum departamento da igreja, em nenhuma igreja. Não pode acontecer nunca. Mandou, corta a cabeça. Corta a cabeça. E o pastor Gerson, corajoso, foi lá e aí, irmãos, os parentes foram sair, naquelas famílias saíram e disseram, isso aqui vai fechar. Essa igreja não vai construir nunca. Nunca. Tá bom. Passou uns meses, Gerson foi lá receber a oferta com a secretária, chegou lá e foi receber, e a secretária, Gerson, é porque assim, essas famílias, eles eram famílias poderosas. Minha mamãe tem que tomar a decisão certa, a decisão bíblica. Pastor, mas é assim, irmã, a gente tem que tomar a decisão. Irmã, não compreendo, não. Deixa lá que Deus vai mostrar. E não, irmã, pronto, vamos esquecer o assunto, me dê minha oferta. É isso que eu quero falar para o senhor. O senhor excluiu aquelas famílias, agora não tem mais oferta. E está no livro que ele escreveu lá. Ele diz, me mantém Deus? Tem, então Deus basta. Ele ficou 3 meses, irmão, sem oferta. 3 ou 4 meses que ele escreveu lá no livro, sem receber oferta. Sobreviveu e Deus honrou da maneira que honrou. O tempo determinado por Deus. Foi ele que não é do meu tempo, eu nem crente era, que teve o congresso aqui em Salvador, na UNEB, e botaram aquelas músicas doidas, ele foi lá e desligou o som, e falou, se ele botar isso aí de novo, minha igreja vai embora. Estava com 2 ônibus de Vitória Conquista aqui, ele disse, se colocar de novo, nossa igreja vai embora. E aí os pastores ficaram com raiva dele. Por quê? Porque ele fez a verdade. Eu já sou meio doido, um pouquinho pior que ele, eu quebrei o rádio mesmo. Botaram no acampamento, eu quebrei. Eu falei, se botar de novo, eu quebro. Primeiro eu pedi para desligar, fui lá, ligaram, depois fui lá, falei, se botar de novo aqui agora, eu quebro. Aí foram lá e ligaram, fui lá e quebrei, piquei o microcisto no chão, falei, agora alguém liga aqui, esse negócio vai para funcionar, quer eu ver funcionar agora? Quebrei, então tive que pagar um rádio, né? Mas que eu quebrei. E não tocaram mais música nenhuma. Acampamento da mocidade. Botando essas coisas de doido.
Eu ia aceitar essas coisas de maluco, sendo crente? Se eu estava lá no meio? Se eu era líder? Não. Quebrei. E eles deram sorte que eu estava bonzinho demais, que eu quebrei foi no chão. Imagina se alguém ainda acha ruim, ainda vem falar. Ia sobrar, ia ter que chamar SAMU. Brincar com as coisas de Deus, moço, ninguém pode nem deve. As coisas de Deus é coisa séria, sempre. As coisas de Deus, moço, é coisa sagrada. Tudo, nossas atitudes, nossas decisões, nós precisamos tomar sempre decisões sérias. Por isso que ele sempre será lembrado. Saudoso, velho, Gerson Rocha, me ensinou muito. Só tive contato com ele 2 vezes só. Só 2 vezes presente com ele, mas 2 vezes me ensinou muito. Mas comprei todo o material, não era pastor? Comprava o material, as fitas gravadas, distribuía para os outros, pegava os livros, dava mais presente do que vendia os livros de lá, dava mais de presente, espalhamos um bocado aí, e graças a Deus por todos que foram edificados por aquela vida daquele homem sério, temente a Deus. Vocês não sabem. Alguns irmãos sabem. Alguns saíram daqui e disseram, duvido que eles construam essa igreja, duvido, eles não pagam nem o que eles têm. Errar novamente. Nós continuamos avançando e muitos estão sempre regredindo. Lamentável. Não é o desejo, mas é o que eles plantaram. O tempo determinado por Deus. Deus tem um tempo determinado para tudo, irmãos, e Deus não falha. Verso 3. E Abraão pôs no filho que lhe nascera, que Sara lhe dera, o nome de Isaque. Abraão foi lá, deu o nome de Isaque. E Abraão circuncidou o seu filho Isaque, quando era da idade de 8 dias, como Deus lhe tinha ordenado. E era de Abraão da idade de 100 anos, quando lhe nasceu Isaque, seu filho. 25 anos Abraão ficou esperando a promessa de Deus. Deus prometeu, ele não falha. Agora, ele não deu a data, ele apenas prometeu, você terá um filho. Ele não disse quando. Ele não deu a data, o mês, a semana, não. Vai nascer. Você terá um filho no tempo determinado por Deus. Irmãos, no tempo determinado por Deus, a promessa para a sua vida vai se cumprir. No tempo determinado por Deus, a promessa para a sua família vai se cumprir. No tempo determinado por Deus, irmãos, se Deus já determinou que aquilo não vai acontecer, Deus vai consolar o seu coração e você vai estar em paz. Não se preocupe. Agora nós devemos trabalhar e orar. Essa é a nossa função. Trabalhar e orar. Pastor Orlando aprendeu a sofrer. Conversei um pouco com ele esse final de semana. Pastor, a gente só amadurece com essas coisas na vida. Deus tem algo maior para você no futuro. Se Deus deixasse você não passasse por situações como essa agora, lá no futuro você não suportaria. Você iria cair. Mas Deus deixa você passar por essas provas para amadurecer. Tem lá sofrido quietinho, aprendeu a sofrer quietinho no cantinho dele. Está lá dando continuidade na obra, passando pelas suas provações sozinho, e louvado seja Deus, é um grande amigo, pastor Orlando. Deus abençoe cada vez mais o ministério deste servo. 100 anos, irmãos, mas Deus foi lá e cumpriu. E disse Sara, Deus me tem feito riso, todo aquele que ouvir se rirá comigo. Por quê? Verso 7. Disse mais, quem diria a Abraão que Sara daria de mamar a filhos, pois lhe dei um filho na sua velhice. Ela se sentia já velha, que jamais poderia ser um filho, pelo ciclo natural da natureza do ser humano, ela já não poderia mais ter um filho. Mas Deus prometeu. A promessa vinha do Senhor. Olha o que acontece agora. E cresceu o menino e foi desmamado. Então Abraão fez um grande banquete no dia em que Isaque foi desmamado. Abraão fez uma grande festa, irmãos. O menino nasceu, filho da promessa, que maravilha! Nossos filhos, quando nascerem, é aquela alegria, homem ou mulher, é aquela alegria. É herança, é o nosso sangue, é a continuidade da nossa história. Aí vem esses movimentos infelizes aí do Satanás que diz que não pode ter filho. E vem ensinar as crianças na escola. E agora,
O casal já foi processado lá, né? Foi processado o casal, pagar 1 milhão, não sei quanto lá, porque estava ensinando os filhos em casa. Já não pode mais. Você não pode mais proibir os filhos de participar das aulas de ideologia de gêneros. Quando tiver aquelas festas malucas nas escolas, nós não poderemos mais proibir os filhos de participar dessas festas malucas. Eu vou ser preso. Mas eu vou ser preso com razão? Alguém vai lembrar de mim? Porque se eu brigar, vai ver o que vai acontecer. Vai obrigar o Satanás? Quem é que vem com as suas coisas erradas para mandar na minha família e nos meus filhos? Vai fazer isso e acabou? Vai fazer o cão. E vai fazer nada? Tem lei que me obriga a fazer o que é errado? Estou lá aqui para obedecer lei de que é errado? Não nasceu esse homem na terra, ainda não vai nascer? Os crentes, irmãos, devem ser firmes. Pagaram com a vida lá os nossos irmãos. Morreram, mas não abriram mão da verdade. Ficaram com a verdade. Independente de quem era o imperador, independente de quem era o governador. Lá no passado, Sadraque, Mesaque e Abednego, o homem mais poderoso, Nabucodonosor, você vai se dobrar diante da estátua. Sinto muito, rei. Nós não vamos nos dobrar diante da sua estátua. Era sentença de morte. E eles assinaram a sentença de morte. O tempo determinado por Deus. Se o nosso Deus quiser, ele pode nos livrar. E se ele não nos livrar, saiba de uma coisa, rei. Nós morreremos temente ao nosso Deus, mas não nos dobraremos diante da sua estátua. Crentes fiéis, irmãos. E aí Deus age. Pegou os homens mais fortes que tinham. Vai lá, aquece mais essa fornalha. Eu quero ver eles virar torrãozinho. Botaram 7 vezes mais. O fogo estava derretendo tudo. Pegaram os 3 homens e jogaram lá dentro. O texto bíblico diz que veio um bafo de fogo tão forte lá e queimou e matou os homens que jogaram ele. Já matou os que estavam fora. E aí jogou lá dentro. Daqui a pouco o rei, o que é aquilo? Olha, Sadraque, Mesaque e Abednego passeando dentro da fornalha. Só que aí algo interessante também aconteceu. O rei olhou e falou, só jogaram 3, quem é o quarto que está lá dentro? Porque tem 4 homens lá dentro passeando. Só foram lançados 3, quem é o quarto? Não tem fogo, irmãos, não tem inferno. Possa calar um servo de Deus fiel. Ele morre. Chegou a hora, ele morre. Mas ele morre honrando a Deus. Não importa que essas leis estão chegando. Nós somos tementes a Deus, mas nós temos a Bíblia. Vá com a Bíblia e pronto. Agora vir obrigar, empurrar a goela abaixo? Não. Hoje eu conheço o Deus vivo. Não venha, não. Nem de dentro, nem de fora. Não tem essa autoridade ainda para me obrigar. Quem manda em mim é Deus. E quando eu chamo meu pai, o negócio esquenta. E o pai sempre responde. Terrar um bocado ainda. Venha qualquer autoridade. Se eu for para frente do juiz e falar, eu vou responder, o senhor vai sair daqui morto, viu? Pode mandar comprar o seu caixão, manda deixar ele logo na porta. Eu já trouxe um no carro ali, já tem um para o senhor lá já fora. Já trouxe o caixãozinho para o senhor, porque o senhor vai sair daqui mortinho, porque o senhor está brincando com Deus, o senhor vai ver. E aí você vai ver só o coração parar, puf, morreu. Aí que tiver do lado, tu vai também, vai recuar logo. Não, pode parar essa audiência aí. Vai correr, que todo mundo tem medo de morrer. Vamos parar na hora. Mas brinca com as coisas sagradas de Deus? Não. Abraão, irmãos, fez um banquete. Tudo parecia estar bem, né? Os problemas que existiam nas famílias naquela época não existem hoje. Tudo estava em paz aqui agora. Um banquete, Isaac nasceu, o filho da promessa. Mas tinha uma coisa, irmãos, errada lá atrás. Ismael. E esses erros vão te incomodar até você morrer. Mas Deus não esqueceu tudo? Esqueceu. Tudo. Esqueceu tudo da nossa época de incredulidade. Abraão já cria em Deus. Sara já cria em Deus. Quando mandou se deitar com Agar? Foi erro na época de crente. Foi erro na época que já estava temente a Deus.
O passado, Deus esqueceu tudo. Esqueceu mesmo. Você nunca viu Jesus acusar ninguém dos seus pecados, dos seus erros. Nunca. Você não viu o servo de Deus acusar Paulo, acusar nunca. Você não viu esses pecados. Você vê o próprio crente lembrar. Paulo cita 2 vezes sua história. Ele cita quem ele era, como ele perseguia os crentes. Então o crente lembra. Claro que entrou até no cano sagrado. É para Deus ser glorificado quem ele era. Mas Deus não cita mais. Deus esqueceu. Agora, aquilo depois de crente, irmãos, não tem como mudar. Não tem como. Tudo Deus vai cobrar. Vamos ver. Começou o banquete. 9. E viu Sara que o filho de Agar, lembra Agar, a egípcia, Abraão foi para o Egito, Deus não tinha ordenado, o qual tinha dado a Abraão, zombava. Viu Sara que o filho de Agar, Ismael, zombava. Aí vem o verso 10. E disse a Abraão, ponha fora esta serva e o seu filho, porque o filho desta serva não herdará com Isaque, meu filho. Imagina o garoto agora, já numa adolescência, na juventude, brincando com Abraão, 2 filhos homens. Abraão amava Ismael, Abraão amava Isaque, preparou o banquete. Agora vem Sara e manda Abraão mandar sua mulher e o menino embora. E ela ainda pesou, viu? Ele não vai herdar com o meu filho Isaque. Pesou, viu? Ela não pegou brincando, não, viu? Tem hora que as mulheres pegam pesado nas palavras, né? E os homens ficam tudo quietinho. É doido de falar alguma coisa? Ele não vai herdar com o meu filho Isaque. E Abraão poderia mandar Sara ficar quieta e continuar a sua vida, mas algo aconteceu. 11. E parecer essas palavras muito mal aos olhos de Abraão. Abraão não gostou, não. Por causa do seu filho. Essas palavras não são boas, não. Essa é minha mulher agora, mas Sara, tu tá mandando eu mandar o meu filho embora? Agar eu até mando. Mas o filho é meu sangue. Como é que eu vou mandar embora? Pesou no coração de Abraão. Ele não gostou, não, das palavras de Sara. Agora, irmãos, quando é Deus agindo, quando é Deus falando, quando o nome do Senhor vai ser exaltado naquilo, irmãos, olha a diferença. Vocês conhecem a história, já contei para vocês, o pastor, que eu pensei que era pastor, depois eu não chamei mais ele de pastor, nunca mais chamei de pastor, não conhecia, o primeiro dia foi aquele dia, foi na reunião, ele apareceu, veio lá de São Paulo, e aquele homem só intrometia nas decisões nossas, lá em Dias d'Ávila, no acampamento, e intrometia, falando, oh meu Deus, que homem é esse? Aí tá, era volta, o pastor volta, e vai, perturba, vamos almoçar. Aí ora aí, orou e tal, o pastor até brincou depois, eu só dei comida para ele, mandou ele orar, fortaleceu o homem. Quando chega depois do almoço, vamos lá, era um compensado, nossa mesa era um compensado grande, os talheres estavam lá em cima, tinha até uma melancia lá debaixo da jaqueira. Aí o velho ficou nervoso, eu levantei, peguei minha Bíblia, fui lá pertinho dele, e eu peguei o texto do rei Uzias, texto pesado. Rei Uzias foi um servo de Deus, morreu leproso, e eu li o texto todinho, mais ou menos uns 7 minutos a 5 minutos o texto todo. Eu devo ter gastado lendo. E o velho inchado. Parecia um cururu. Aí, pô, joga tinha um monte de sapinho. Parecia um cururu inchado. É um sapo gigante que tem. E o velho inchado, e os pastores, ele vai morrer, vai nada, ele vai bater no senhor, vai não. Eu com a Bíblia pertinho dele assim, ó. E ele queria bater mesmo, mas Deus segurou o braço dele e não deixou, não. Eu tinha 2 opções. Ou correr ou amarrar o velho. Eu tinha que respeitar o estatuto do idoso, eu não podia amarrar o velho. Naquela época eu estava bem mais novinho. E ele já estava lá com seus 550 anos, eu não podia amarrar o velhinho, não, porque já morreu já. Falar dos defuntos, né? Quem falou fazer mal, eu falo mesmo. Aí, fiquei li o texto todinho, irmãos. Quando eu acabei de ler o texto, virei. Quando eu virei, Deus soltou a língua dele. Ele deu mais uma palavra, desceu a rampa e foi embora. E eu falei, acabou a reunião, não tem reunião mais não, que eu já perdi, foi meu dia com esse velho aí, ó. Mas eu li o texto todinho, irmãos, para ele. Aí chegou em São Paulo a história que eu tinha batido no velho, ó. Aí os pastores de lá começam a ligar. Pastor, o que foi que aconteceu? O que foi que chegou aí? Não, o senhor bateu no pastor Walter. Ele merecia, mas não bati não. Como o pastor disse, ele merecia mesmo, né? Esse pastor lá também tinha medo de falar. Sabia que ele merecia, mas tinha medo. Mas não bati não. Eu ia amarrar, mas não amarrei não. E nem bati, só li a Bíblia.
Ele ficou quietinho, ele quis me bater, ele me chamou de moleque, botou a mão no muque, assim, seu moleque, a mão no muque. E ele está mostrando esse muque para quem? Imagina, eu há 20 anos atrás, hein? Olha, o velhinho estava sem juízo nenhum. Não tinha juízo, não. Eu sei que ele foi embora, irmãos, e ele ouviu o texto do rei Uzias, calado. Antes de terminar a reunião, disse para os pastores, pastores, se qualquer um de vocês falar com a autoridade, o diabo tem que se calar. Vocês estavam com medo dele me bater? Eu peguei, foi a Bíblia, ele tinha que ficar quieto, ele ficou inchado, ele queria me bater, mas não podia me bater. Quando eu virei, Deus soltou a língua dele e falou. Ele ficava inchado, assim, querendo falar e não conseguia. Vai morrer, pô, vai nada, ei, vai morrer nada, vaso ruim quebra assim, não, moço. Isso não morre agora não, isso ainda vai dar muito trabalho ainda para os outros. Para mim não, porque ele vai embora daqui, ele vai ouvir o que ele tem que ouvir, as verdades. E ele foi-se embora e ouviu as verdades. Imagina que ele vinha para a Bahia ouvir de quem? Um menino novinho, os mais velhos não tinham coragem de falar, o menino mais novo ia deixar muito passar barato, o velho vir tirar onda de lá para cá. Não, é você, irmãos, ter coragem de ser usado por Deus. Nesse momento, irmão, Sara foi usado por Deus. Pareceu mal aos olhos de Abraão, mas verso 12, olha o que aconteceu. Porém, Deus disse a Abraão, Abraão ficou chateado com as palavras de Sara. Porém, Deus disse a Abraão, agora foi Deus que interveio, peraí. Agora, Abraão, você vai ter que ouvir um pouquinho e ficar quietinho aí, ó. Não te pareça mal aos teus olhos acerca do moço e acerca da tua serva. Em tudo o que Sara te disse, ouve a sua voz, porque em Isaque será chamada a tua descendência. Deus disse, Abraão, fique quietinho. Você está emburrado, eu estou vendo. Agora você ouça a sua mulher que ela está certa. Mulher não acerta sempre não, né? De vez em quando erra também. Mas a maioria das mulheres acerta. Elas estão preocupadas, elas falam com carinho, tentando ajudar. A gente não enxerga, não. Abraão não enxergava, irmãos, o erro de Ismael. Abraão não enxergava, irmãos, a descendência, a herança. Abraão, ele só conseguia enxergar, irmãos, o coração de pai. Foi o que aconteceu com Maria na cruz. Ela só conseguiu enxergar o Filho Jesus, o coração. E Jesus disse, mulher, aí ela, tu sabe quem eu sou. Que é isso? Aí ela acordou, aí ela lembrou que ele era Deus. Ela só conseguia ver o sofrimento daquele momento do filho que saiu do ventre dela. Ela não conseguia enxergar que ele era. Abraão não conseguia enxergar aqui agora, irmãos, quem era Isaque. E Sara enxergou. E aí Abraão ficou revoltado com aquelas palavras. Espera aí, Abraão, ouça a voz de sua mulher. De vez em quando a gente tem que ouvir, irmão. Não é de vez em quando não, tem que ouvir sempre. Tem hora que elas erram, mas você deve ouvir. Elas falam muito, mas é o normal do sexo feminino. Não vai mudar. Elas falam bastante mesmo. Você casou, tem que ouvir. Tem que ouvir. Então, ouça a voz, eu já preguei uma mensagem, ouça a voz de sua mulher. Então, ouça a voz de sua mulher. Aí Abraão agora, né, foi Deus, ele agora é melhor ouvir, né? Ele ficou espertinho, ele falou agora, já pensou se ele não ouve? Já pensou se tem alguém aqui que Deus fala, ouça a voz de sua mulher e você não ouve? Aí vai empacotar também. Aí a funerária vai ficar rica, haja caixão, viu? Haja caixão para vender, porque tem que obedecer o que Deus manda. Deus falou com Abraão, Abraão era obediente, ele ouviu. Mesmo com o coração contrário, mesmo com a sua vontade amando Isaque, ele teve que tomar uma decisão. Ele vai mandar Isaque embora. Lembra que Sara disse, mande esse garoto embora. Hã? Assim, que Sara disse, mande, ele disse que eu falei Isaque no lugar de Ismael, mande esse garoto embora, mande Ismael embora. Mas Abraão não queria, irmãos. Era doído, difícil. Eu lembro quando Neemias arrancou os cabelos, pegou o povo, rasgou uns 3, 4 lá, manda essas mulheres tudo embora. Vocês casaram com mulher que não era judia, quem mandou? E o texto bíblico diz que eles tinham filho e tudo, manda tudo embora. E eles tiveram que obedecer. Neemias doidão, corajoso, temia a Deus e não brincava com as coisas de Deus, foi lá e mandou embora mesmo. Abraão, irmãos, teve coragem. Verso 13, mas também do teu filho,
o anjo falou que a descendência seria de Isaac. Mas também do teu filho dessa serva farei uma nação, porquanto é a tua descendência. Eles também são seus descendentes, Abraão. E eu farei uma grande nação também de Ismael. Abraão acordou cedinho, pegou um pão, pegou um pote de água, chamou Agar, chamou Ismael e disse: olha, a mulher mandou, mas não foi ela não, foi Deus. Vocês devem ir embora. Pega esse pão e esse odre de água e vão. Abraão sabia que o pão não daria, nem o odre de água seria suficiente para eles. Abraão sabia que eles iriam morrer no deserto. Mas Abraão teve que tomar, irmãos, a decisão certa. Era a mãe do seu filho e era o seu filho, não da descendência, mas era seu filho. E Deus falou: mande embora. Mande embora. Ele obedeceu, porque era um servo de Deus. Contra a sua vontade, eu tenho certeza, mas ele obedeceu. Irmãos, quando Deus manda, a gente tem que tomar as decisões que Deus manda e acabou. Não importa. As consequências serão boas, tenha certeza disso sempre. Eles foram embora, a mulher e o filho, pegaram o deserto. Verso 15. E consumida a água do odre, lançou o menino debaixo de uma das árvores. Agar foi lá e pegou o menino e deixou debaixo de uma árvore, não tinha mais água para beber. E foi assentar-se em frente, afastando-se a distância de um tiro de arco. Ela se afastou a distância de um tiro de arco. E o texto diz aqui, para não ver o menino morrer, ó, quer ver? Ó? Porque dizia: que eu não veja morrer o menino. E assentou-se em frente e levantando a sua voz e chorou. Não tinha mais pão, não tinha mais água, estava no deserto. Acabou toda a mordomia do ricaço Abraão. Agora Ismael e Agar estão no deserto. Mas Deus tinha também dito a Abraão: desse menino sairá uma grande nação, que são os árabes. Deus diz, Deus cumpre. Deus falou, não vai mudar. Olha o que vai acontecer. E ouviu Deus a voz do menino, e bradou o anjo de Deus a Agar desde os céus e disse: que tens, Agar? Não temas, porque Deus ouviu a voz do menino, não a sua voz, mas ouviu a voz do menino, desde o lugar onde está. Ergue-te, levanta o menino e pega-lhe pela mão, porque dele farei uma grande nação. E abriu Deus os olhos e viu um poço de água, e foi encher o odre de água e deu de beber ao menino. Não tinha um poço, mas de repente apareceu. É assim que Deus faz. Sempre. Do nada, Deus faz aparecer. Sempre nosso Deus supre nossas necessidades. E era Deus com o menino que cresceu e habitou no deserto e foi flecheiro. Veja para onde foi Agar. E Agar no deserto e habitou no deserto de Parã. E sua mãe tomou-lhe mulher da terra do Egito. Voltou aos seus deuses. O Egito tem um monte de deuses. É um misticismo lá no Egito. Tantos e tantos deuses. Agar voltou para o seu lugar e sua crença. O menino tornou-se um guerreiro no deserto. Dele vem essa herança toda dos árabes que estão espalhados hoje em dia. Mas Deus prometeu que seria uma grande nação. Esse assunto foi tão sério que quando Paulo escreve a carta aos Gálatas, Paulo, um conhecedor da Bíblia, ele escreve o filho da escrava. Ele menciona. Mas ele diz: o herdeiro era um só. O filho da livre. O herdeiro era único. Não tinham dois. Único. Sempre será assim. Ninguém pode herdar, irmãos. Ninguém. Não há um terceiro caminho. Só tem, na verdade, um caminho para o céu. O terceiro que eu estou falando, porque o outro caminho é o inferno. E não tem um terceiro caminho. Ou é céu ou é inferno. Não tem purgatório. No purgatório vai ser... Não tem.
Quem está esperando pelo purgatório se deu mal. Morreu, a Bíblia diz que vem o juiz, acabou. Encerrou. O juízo vem. Estamos no tempo determinado por Deus. Toma a sua decisão certa. E essa decisão certa vai fazer toda a diferença no futuro. Mas é a decisão de hoje, não é de amanhã. E nunca brinque com as coisas de Deus. Nunca. Leve a sério as coisas de Deus. Tem que tomar decisão, tome. E Deus vai sempre honrar. Porque Ele é o Deus da verdade. Obrigado, Pai, por mais esta noite, por chegarmos até aqui. Continua nos ajudando, ó Deus, cuidando de cada um de nós. Sem Tua graça, nós não vamos a lugar nenhum. Sem as Tuas infinitas misericórdias, nem aqui estaríamos. Continua conosco, Deus. Guarda os Teus filhos mais essa semana, ó Deus, é um feriado. Aproveitar, ó Deus, o reboco. Se o Senhor puder, ó Deus, segurar um pouco a chuva. Ajuda-nos ali para não perdermos material e também o risco maior que fica chovendo. Que tudo possa estar seco, ó Deus, para que possamos terminar aquele fundo e assim, ó Deus, dar sequência nos próximos passos do término do prédio da obra do Senhor. Ó Deus, abençoa cada um de forma muito especial, conduzindo de volta para o seu lar. Protege, ó Deus, os teus filhos e vivemos dias maus, muita violência, mas é o sinal da volta do teu Filho Jesus Cristo. Então, ó Deus, continua nos guardando, nos protegendo. E usando esta igreja, ó Deus, como o Senhor tem feito no decorrer desses anos. Mantenha-nos, ó Deus, na verdade. Não nos deixe ter medo, ó Deus, das coisas que irão se levantar contra nós. Não nos deixe, ó Deus, intimidarmos, mas que possamos manter, ó Deus, os princípios da Tua palavra, a verdade bíblica, e assim, ó Deus, seguir até a volta do Teu Filho Jesus. Abençoa, Deus, as inscrições das conferências, ó Deus, todos aqueles que estão se inscrevendo, que possam ser bênção aqui conosco e que a igreja também possa abençoá-los. Manda todos aqueles, ó Deus, que devem estar conosco em setembro nas conferências. Abençoa teu filho Jacó na recuperação, abençoa teu filho Reinaldo, ó Deus, que a alta dele possa surtir amanhã, e abençoa tua filha Joselita, ó Deus, que também possa ter alta, ó Deus, um dia de amanhã também, meio programado para hoje, uma ansiedade dela não deixou e acabou, Deus, voltando para outras medicações devido à ansiedade. Ela está ali, Deus, desde quando chegou na Bahia. Então ajuda a tua filha que ela possa ter alta e voltar para casa e também cumprir aquilo que veio fazer aqui em Salvador. Obrigado a Deus por tudo, nós te oramos, te agradecemos no nome e no poder do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Que Deus abençoe a todos, abençoe os que nos assistem através das redes sociais, que a bênção de Deus possa alcançar todos.